agora sim, boa noite. Vamos começar essa transmissão do Clube do Livro. É a segunda semana consecutiva que a gente está fazendo essa transmissão desse novo formato do clube. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou Duda, eu sou uma psicóloga criativa e eu criei essa nomenclatura porque eu não conseguia me encaixar exatamente dentro dos rótulos da psicologia, todos eles. Então, apesar da minha orientação ser junguiana e eu ter feito a formação junguiana, eu prefiro me considerar uma psicóloga criativa porque eu trabalho com as artes e os recursos das artes dentro desse processo de transformação das pessoas. O que eu vou fazer hoje? Eu vou falar hoje sobre o capítulo 1, a primeira parte do capítulo 1. Eu dividi o capítulo 1 em duas partes. Então agora eu vou começar falando da página 41 até a página 48. Eu tinha já falado isso na semana passada, né? Então o capítulo 1, cujo título é O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, e eu vou falar especialmente sobre a história da La Loba. E aí eu dividi o encontro de hoje num preâmbulo, nessa parte que vai anteceder a história, depois a história e depois o aprofundamento, né? E a análise da história e um aprofundamento. Então, vão ser essas quatro partes. Porque é assim também que aparece aqui no livro, né? Então, a Clarissa, ela faz essa primeira apresentação da história, fala um pouco dela, e ela nos fala sobre de que maneira nós devemos nos aproximar dessa história e de todas as histórias de uma maneira geral. Então, ela fala que a gente precisa ter um cuidado com o exagero intelectual, ou com essa tendência que nós temos na nossa cultura, especialmente, de essa necessidade de compreender tudo intelectualmente. Isso é muito comum na nossa cultura. Nós somos filhas do patriarcado, filhas desse logos, dessa cultura mecanicista que quebra tudo em partes para poder compreender e acaba num certo ponto do caminho, perdendo esse contato com a essência. Então, a primeira coisa que ela fala é isso, para a gente ter cuidado com o excesso de intelectualização. O segundo ponto que ela traz aqui nessa primeira parte do livro é que a gente, é um convite, na verdade, ela faz um convite para que a gente possa escutar a história a partir de um outro lugar. Então, não escutar apenas ouvindo a palavra falada, mas a gente conseguir escutar com a alma, fazer essa história reverberar dentro de nós mesmas, né? Fazer com que essa alma, essa história faça conexão com o self. E aí, então, essa história passe a movimentar a nossa energia psíquica de modo que a gente consiga acessar esse arquétipo, que é o arquétipo da mulher selvagem, e aqui nessa história o arquétipo de La Loba. Eu não vou ficar falando esses pormenores aqui dos conceitos, porque eu estou explicando tudo isso lá na série dos conceitos junguianos. Então já falei de arquétipo, já falei de self, já falei de todos esses que eu citei até agora, inclusive a energia psíquica. Aí eu vou trazer a minha contribuição, né? Então a Clarissa traz esses dois pontos e eu vou trazer a minha contribuição para esse preâmbulo, que são dois pontos. Um é que a gente tem que ter uma certa uma atitude diante das histórias, e essa atitude ela parte de uma pergunta fundamental. E essa pergunta fundamental é o que essa história fala sobre mim? Porque os mitos e as histórias sobrevivem
todo esse tempo em que a humanidade existe, porque elas nos tocam em algum ponto. Então, é sempre importante que a gente possa se aproximar da história com esse olhar de essa história fala algo sobre mim, ela me toca de alguma maneira. E se ela me toca de alguma maneira, é porque há algo nesse contato com a história que está tentando chegar para a minha consciência. Então, eu sempre vou falar isso, eu vou falar isso talvez em todos os nossos encontros. Toda vez que você escutar uma história, tente fechar os olhos e sentir o que essa história fala sobre você. E essas respostas a essa pergunta são muito valiosas. É isso que tem que ficar da história. O segundo ponto que eu quero trazer, que é também a minha forma de perceber, é que o ponto central para mim desse primeiro capítulo é que a gente consiga compreender qual é a relação entre o que é literal e o que é simbólico. Porque na nossa vida nós vivemos eventos concretos, muito literais. A gente vive casamentos, separações, nascimentos, mortes, enfim, tudo isso. E a gente se relaciona com as histórias no nível simbólico, mas elas falam também das coisas que acontecem literalmente na nossa vida. Então, qual é a conexão entre o que é concreto e real que acontece na nossa vida e o que essas histórias fazem e nos trazem e nos tocam para ajudar que a gente consiga compreender os acontecimentos da nossa vida de uma maneira mais aprofundada, de modo que na hora que essas coisas aconteçam, a gente consiga fazer consciência. Deixa eu só responder aqui uma pessoa que quer entrar. Pronto. Beleza. Tá bom. Então, esse é o preâmbulo, tá? Então, como essa história é uma história muito pequenininha, e eu escolhi fazer uma análise da história, pegando ponto a ponto do que acontece na história, eu vou ler a história para vocês. Se tiver alguém aí me vendo, vai me falando se tá tudo bem, se vocês estão escutando direitinho, se tá com algum problema, tá? Então, me deem aí um sinal para eu saber se tá tudo funcionando direitinho. Por favor. Então, vamos lá. La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, aparentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decompostos no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, no carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Huesera, a mulher dos ossos,
La Trapeira, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos, de criaturas do deserto, o veado, a cascavel ou o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rio, à procura de ossos de lobo, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Tá dando algum erro? Ah, tá. Beleza. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que, se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Então essa é a história. E o que eu fiz hoje, a minha proposta, é ir pegando ponto a ponto dessa história pra gente ir aprofundando. Tudo bem até aí? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Já me encontraram aqui na transmissão? Nem eu sei onde é que tá aparecendo isso. Mas, enfim, vamos lá. Então, a primeira parte da história, ela fala: existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Uma velha que espera pacientemente. Então, vamos pegar essa imagem, né? Essa imagem dessa velha que espera pacientemente. Lembrando que todas essas imagens que aparecem nessa e em qualquer história faz parte da gente, é um pedaço de nós. Então, quem é essa velha que espera pacientemente? É essa parte nossa que tem a sabedoria de esperar o tempo da maturação, o tempo da vida, o tempo de encontrar e recolher os ossos, porque juntar um esqueleto é um trabalho, às vezes, um trabalho de uma vida inteira. A gente pode passar a vida inteira e nunca conseguir juntar um esqueleto inteiro. E a gente pode ter um esqueleto inteiro na mão e não saber que a gente tem. Então, é essa velha sábia que vive dentro de nós, que faz parte do nosso inconsciente coletivo, que tem essa sabedoria da espera. E tem uma coisa super interessante a respeito do encontro com essa velha, é que a gente tem três pressupostos, três qualificações que uma pessoa precisa ter para poder encontrar com a La Loba. O primeiro é você precisa estar perdido, né? Autoexplicativo. Você está perdido, você pode
se encontrando com a loba. Quando você está vagueando, você pode estar aí andando pelo mundo, a esmo, sem eira nem beira, como eu fiquei particularmente, de forma muito concreta. Ou você pode estar procurando. Então, essas 3 formas de se aproximar de La Loba já fala um pouco sobre nós, sobre que qualidade é essa que nós temos e que nós estamos colocando no mundo, né? Então, aqui você já começa a se perguntar como eu estou caminhando, como é esse meu caminhar, como é essa minha coleta de ossos. Eu estou fazendo com consciência ou sem consciência? Ou eu nem estou sabendo que isso existe, né? Então, aí ela fala em seguida que ela é conhecida como a mulher dos ossos ou La Loba. E então, assim, quem que é a mulher dos ossos? Quem que é La Loba? No nosso psiquismo, é um arquétipo, né? Então, La Loba é o potencial que nós temos de trazer para a consciência essas partes de nós que estão perdidas. E aí vai a possibilidade da gente trazer essas partes para a consciência vai depender desse movimento da nossa energia psíquica. Conceito esse que eu expliquei mais cedo hoje. Que é, então, esse movimento energético que vai trazer mais força ou mais potência para esses conteúdos que estão no inconsciente, possibilitando que eles emerjam. Ficou claro até aqui? Vocês estão me acompanhando? Ou eu estou indo muito rápido? Ou eu estou indo muito devagar? Eu nem sei se tem alguém que está me vendo ou não. Mas se tiver e vocês quiserem já comentar ou falar alguma coisa ou trazer alguma questão, por favor, vão me dando um retorno. Então, qual que é o trabalho de La Loba? Né? Então, aí a gente fala. A história fala, né? O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Ou seja, o único trabalho de La Loba é de coletar essas partes nossas que sobreviveram, que permaneceram, que resistiram, que passaram pelas experiências, sejam elas positivas ou negativas, difíceis ou fáceis, estruturantes ou desestruturantes, desestabilizantes. A gente viveu todas essas experiências. Quem está vivo e já experimentou casar, ter filho, descasar, namorar, trabalhar, perder o emprego, se perguntar se vai ter um outro emprego, se não vai ter outro emprego, escolher o que vai fazer. Quem passou por qualquer uma dessas experiências, e eu só estou falando aqui das que são mais tranquilas, né? Eu nem estou falando de experiências mais difíceis. Quem passou por qualquer uma dessas experiências na vida tem um ossinho que ficou pelo caminho. Então, o trabalho de La Loba é pegar isso que sobrou, porque isso que sobrou é a nossa essência. E o trabalho dela é reunir essa essência para que a gente possa fazer isso renascer. Não é só renascer, porque renascer é como se a gente parou o vídeo? O que aconteceu? Renascer é como se a gente fosse a gente mesmo e a gente nascesse de novo. É ressurreição, né? Então, assim, quando você passa pelo processo de ressurreição, você deixa de ser quem você era, você passa a ser uma versão uma versão melhorada, vamos assim dizer. Então, o trabalho de coletar ossos é isso, fazer com que a nossa essência possa ser retomada.
Deixa eu dar um refresh aqui na página para ver o que está acontecendo. Aqui tá passando ok. Então, vamos lá. Aí, ela passa então para a outra etapa. Então, ela busca, passa uma vida, uma existência, um tempo em busca desse esqueleto até que o esqueleto finalmente se completa e ela consegue ter aí diante dela todas os ossinhos. E aí, gente, a Clarice, ela passa batido por essa partezinha que eu vou falar agora, mas que eu acho que é importantíssima e fundamental, que ela fala o seguinte: depois que o esqueleto está pronto, ela para e pensa qual é a canção que ela vai cantar. Então, ela faz essa busca até formar um esqueleto completo, que é a coleção de todas as experiências que possam fazer sentido, que mostrem uma imagem, que juntas deem esse tom, que vai mostrar essa qualidade da nossa vida, da nossa existência, da forma como a gente andou pelo mundo. E depois que essa coleção de ossos está completa, ela não sai cantando logo, ela para e ela pensa. Por que eu estou insistindo nisso do parar e pensar? Porque a gente precisa lembrar da ressalva que a própria Clarissa fez no começo do livro, do capítulo, que é que a gente tem que ter cuidado com esse exagero intelectual. Sim, a gente tem que ter muito cuidado com o exagero intelectual, mas a gente também tem que entender que para nós nos desenvolvermos, a gente não precisa só da intuição. A gente precisa também desse outro aspecto nosso, que é muitas vezes mais desenvolvido por causa da nossa cultura, que valoriza muito essa questão intelectual, que é o equilíbrio entre a razão e a emoção, o conhecimento intelectual, o conhecimento, o raciocínio, o que faz com que o conteúdo chegue na consciência, seja compreendido, a gente consiga nomear esse evento, esse sentimento, essa situação, e depois, aí, então, a gente conseguir agregar, integrar isso na nossa vida. Então, La Loba, antes de começar a cantar, ela pensa qual é a canção que vai ser mais adequada para aquela coleção de ossos, porque não é qualquer canção. Precisa ser uma canção própria, adaptada àquela história que se formou ali depois que todos os ossos foram reunidos. Tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando? Fabiana conseguiu voltar? Então, isso é muito importante, porque fazer consciência é importante para que as experiências sejam estruturantes e realmente transformadoras. É preciso saber que música vamos cantar, é preciso escolher. E escolher, inclusive, é uma das tarefas de todas essas histórias que a gente tem. A psique tem que escolher, ela tem que ter uma hora que ela tem que fazer lá a separação das sementes. Isso é escolher. Quando a gente fala que a gente vai escolher o feijão, a gente vai separar o feijão bom do feijão ruim. Então, na hora que a gente precisa escolher a música, a gente está trazendo essa qualidade, que é muitas vezes uma qualidade masculina, sim, mas que é fundamental também para o desenvolvimento da mulher. A questão, para mim, que eu percebo, é que como a gente está num polo e vive nesse polo há milênios, a gente nem lembra como era viver no outro polo, a gente tem essa tendência a achar que precisa passar para o outro lado, e não é isso. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre os dois polos. O feminino e o masculino, eles precisam
se equilibrar dentro da gente para que a gente possa realmente fazer consciência e crescer e se individuar. Então, depois disso, ela finalmente passa a cantar. E aí, essa ação de cantar, esse movimento essa possibilidade de usar a voz da alma, a voz que vem de dentro, né? Esse canto, ele vai representar essa evocação dessa qualidade da nossa alma mesmo, do self, essa sabedoria do self que vem para poder colocar, começar a formar de volta todas a pele e o músculo e, enfim, começar a preencher esse esqueleto para que ele possa ganhar vida e movimento. E esse ganhar vida e movimento nunca mais vai voltar a ser quem a gente era antes, porque depois que a gente coletou todos esses ossos, que a gente pegou um por um, que a gente olhou para todas essas experiências que a gente viveu e que foram da qualidade que elas tiveram, estruturantes, desestruturantes, e a gente fez consciência a partir de cada um desses pedacinhos, na hora que a gente junta os pedaços e forma um ser novo, ele é novo, ele é renovado, ele não é mais a mesma mulher, não é mais o mesmo, a mesma pessoa que se partiu e que esses pedaços foram perdidos ou sumidos, ou espalhados pelo mundo. E aí, então, Laloba ganha vida e consegue estar inteira. Talvez, e é isso também, né? É importante, talvez pela primeira vez. Talvez até a gente ter a experiência de coletar os ossos, de olhar para a nossa história, de conseguir encontrar um fio que conduz, que é, então, a voz da alma, que é essa canção, e conseguir cantar essa canção e fazer-se ouvir, né? A sua alma fazer-se ouvir. Pode ser que até esse momento a gente nunca tenha sido inteira. E pode ser também que a gente consiga viver essa experiência de cantar sobre os ossos mais de uma vez na nossa vida. Porque a gente pode, depois que termina um processo de coleta e de encontro com a Laloba, a gente pode ter outros encontros. A vida tem, né? Imagina se a gente vive 50, 60, 70, 80 anos. Quantas oportunidades a gente não tem de se encontrar com esse arquétipo, de fazer com que ele emerja, que as imagens desse arquétipo surjam para nós. Acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Então, eu escrevi aqui. Ela consegue estar inteira, talvez pela primeira vez, porque deu um novo significado para cada uma das suas partes. Então, isso também é fundamental, né? Esse processo de coleta, ele vem disso, da gente conseguir juntar tudo isso e ir dando significado a cada uma dessas partes. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu acabei aqui agora essa parte da análise, né, da história. Eu vou passar agora para essa penúltima parte, que é uma parte que eu chamei de aprofundando. Que aí são também mais reflexões minhas, especialmente, né, sobre o que a Clarissa traz no livro. E aí depois disso eu vou então abrir, se vocês tiverem alguma pergunta, ou responder perguntas, e aí a gente vai terminar o nosso encontro de hoje. Vai ser um pouquinho, talvez, mais longo do que a proposta de ser, né, um encontro mais rapidinho. Então, tá. Aprofundando. Então, o primeiro ponto que eu acho extremamente importante é que encontrar os ossos é nossa responsabilidade. É quando nós somos capazes de olhar para as experiências que vivemos e aí a gente consegue mudar a pergunta que a gente normalmente faz, né? Então, cada vez que eu pego um osso que é uma experiência que eu vivi, e aí, vamos lá, a experiência de um relacionamento abusivo. Então,
eu pego esse osso que é a essência do que sobrou de mim nesse relacionamento abusivo, e eu olho para esse osso que é minha obrigação coletar. E ao invés de perguntar, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Já que essa pergunta, o porquê, é uma pergunta que paralisa, é uma pergunta que vitimiza, é uma pergunta que nos coloca num lugar de eu sofri né, algo que veio de fora para dentro. Que obviamente pode ter acontecido isso, mas é uma mudança de perspectiva. Na hora que eu pego esse osso que representa o que sobrou de mim nessa relação abusiva, e eu pergunto pra quê, em vez de por quê, eu pergunto para que isso aconteceu, qual é a função que essa experiência que eu vivi tem na minha vida, aí eu estou trazendo para mim a responsabilidade de transformar essa experiência, de ressignificar essa experiência, e aí ela pode então fazer parte dessa minha coleção de histórias, de ossos, que eu vou fazer, né, cantar sobre ela, trazer alma sobre ela, para poder dar uma nova vida, porque assim eu estou dando uma vida nova a mim mesma. Isso eu acho assim, fundamental, porque a gente vive hoje, especialmente num mundo em que é muito fácil, a gente está sempre apontando para o outro, com essa coisa da internet, então, especialmente, né? É tão fácil a gente sentar aqui e simplesmente criticar as pessoas e dizer, porque é assim ou deixa de ser assim. Então, o processo de olhar para si, de individuar-se, de conhecer-se, ele é pessoal e intransferível. Não dá pra gente entregar isso para ninguém, delegar isso para alguém. E eu acho que essa é, então, a grande sacada, talvez, dessa história da La Loba, é que ninguém vai coletar ossos por nós. Somos nós que temos que coletar os nossos próprios ossos. A gente pode até coletar ossos juntas, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Estamos todas nós catando nossos ossinhos, né? A gente se dá a mão e sai para catar os ossos, mas eu não posso... É impossível para mim saber qual é o seu osso. Eu só posso reconhecer quais são os meus. E, enfim. Aí, a outra parte desse aprofundamento é que La Loba é também conhecida como a La que sabe. Então, aquela que sabe, aquela que conhece, aquela que tem essa sabedoria. E quando eu penso sobre isso, e ela fala isso aqui, né, em algum momento da história, mais precisamente nessa página 45, onde ela fala sobre ela que sabe, ela fala sobre a importância da gente colocar o pé no chão. E isso é uma sabedoria dos índios, especialmente dos índios americanos, que usavam aqueles mocassins feitos de pele para poder sentir esse pisar no chão. E essa é uma expressão que a gente usa muito, não sei, talvez seja uma expressão de Salvador, baiana, não sei, porque, né, por eu ser baiana, é uma expressão que eu sei que a gente usa muito, que põe o pé no chão. Quando a gente fala, porque cara, essa pessoa tá viajando, ela precisa botar o pé no chão, que ela precisa ter mais consciência, ela precisa ter mais clareza, né? Então, usamos essa expressão constantemente, mas nem sempre entendemos a profundidade do que estamos falando. Porque pôr o pé no chão é abandonar essas crenças infantis de que nós vamos ser salvas. Parar de sentir, parar para sentir o chão debaixo dos nossos pés e saber que ninguém pode andar com as nossas pernas. Então, essa é uma segunda maneira, né, de falar da nossa responsabilidade com o nosso caminho. E também uma maneira de falar sobre esse contato importante com a natureza, que é, na real, a grande mãe, a mãe original, a mãe de onde todos nós viemos, a mãe que não faz distinção entre certo e errado, entre bom e mal, porque da mesma forma que ela dá a vida, ela também tira a vida, né?
A gente nasce dela e retorna a ela. Essa grande deusa, né? Beleza? Fiquei muito abstrata até aqui? Não. Aí, o próximo ponto desse aprofundamento é que encontrar La Loba é uma experiência transcendente. E aí, usando uma palavra bem junguiana mesmo, porque Jung falou muito, né, dessas experiências. Então, eu particularmente tenho uma experiência pessoal em que eu vivi e que me foi explicado de uma maneira que faz muito sentido para mim, então eu vou tentar trazer essa explicação aqui para vocês desse jeito. A experiência transcendente, ela acontece no momento, e assim eu fui ensinada, em que os nossos tempos se encontram. E que tempos são esses? É o nosso tempo horizontal, que é esse tempo que a gente vê aqui, né, no mundo, o tempo do relógio, como se diz em Salvador, né? O tempo que a gente faz as coisas aqui na vida cotidiana, nessa vida mundana. E esse tempo vertical, que é o tempo dessa conexão com essa espiritualidade, ou dessa conexão com o self, ou dessa conexão com esse inconsciente coletivo. Então, no momento em que o nosso tempo horizontal e o tempo vertical se encontram, acontece algo mágico. Acontece uma experiência que, quando eu aprendi isso, se chama de uma experiência fora do tempo. É como se a gente tivesse, então, uma experiência do que é luminoso. E aí vocês vão lembrar lá do conceito que eu falei do luminoso, né? Dessa conexão com o que é divino, que não tem nada de religioso nisso. É aquilo que é maior do que a nossa capacidade de explicar. Então, quando o tempo horizontal e o tempo vertical se encontram, abre-se esse portal. Mas essa experiência, ela é efêmera, ela é rápida, ela é fugaz e, portanto, ela é fundamental que a gente possa fazer consciência dessa experiência, porque são essas experiências desse encontro do tempo, dessa transcendência, que vão fazer com que a gente reconheça no momento em que a gente encontrar com La Loba. A gente só vai saber que a gente encontrou com La Loba na nossa vida no momento em que a gente conseguir fazer consciência desses pontos luminosos que acontecem na nossa vida. Deixa eu ver aqui se eu tô... Então, essas experiências, elas têm que ser integradas para serem realmente estruturantes. Porque na nossa vida, a gente pode ter experiências assim, essas experiências que abrem esses portais, por indução. Tem algumas substâncias que nos colocam nesse estado e que podem ser, inclusive, um instrumento para nos colocar nesse estado, mas que, se a gente usa desse subterfúgio sem fazer consciência, a experiência em si, ela é vazia. Ela só vai ser, de fato, estruturante se a gente fizer consciência daquele encontro, daquela experiência luminosa. Beleza? Tudo bem até aqui? Deu pra fazer sentido isso que eu falei? Então, o que fazemos com a experiência, dependente dela ter sido induzida ou ter sido algo que aconteceu espontaneamente, é que vai determinar se ela vai ser apenas uma viagem alucinante ou se vai ser um encontro consigo mesma. Acho que isso que é fundamental. Aí tem só mais 2 pontos pra gente poder finalizar essa parte do aprofundamento, que é assim. É uma coisa que a Clarissa fala... Deixa eu ver em qual parte do livro, porque eu sublinhei isso. Na página 47, ela fala essa frase, que é a seguinte:
tudo o que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Então, qualquer vivência que a gente teve, por mais antiga que seja, por mais escondida que esteja, guardada dentro de um baú, dentro do nosso inconsciente, ela pode ser acessada, desde que ela tenha um valor psíquico que contribua para o nosso desenvolvimento. Eu acho que isso que é importante. E aí, por fim, né, só retomando isso, que o encontro com a loba é uma experiência luminosa, é uma experiência mágica. Que esse encontro, ele não deve ser feito levianamente. É um encontro para o qual nós devemos nos preparar, estar preparadas. Por isso é importante se responsabilizar pela coleta dos ossos. Porque encontrar La Loba sem a devida preparação pode ser, inclusive, perigoso. Mas esse assunto é para o nosso próximo encontro, porque aí eu vou falar, então, dessa segunda história, que é a história dos 4 rabinos, e continuar essa segunda parte do capítulo 1. Certo? Tudo bem até aqui? Me contem aí. Eu sei que o vídeo tem sempre um delay na hora que eu falo. Não é exatamente a hora que vocês escutam. Então eu vou ficar aqui um pouquinho esperando para ver se vocês vão me escrever alguma pergunta e quiserem comentar alguma coisa. Me contem aí, foi bom, não foi bom, gostaram, conseguiram tirar alguma coisa de proveitosa dessa minha fala aqui, ou tem alguma outra forma de, né, vocês estão percebendo algo aí que eu não falei e que vocês têm para contribuir. Então, assim, falem mais aí para mim sobre como que vocês percebem isso que eu tô trazendo aqui para vocês. É muito lindo, né, Fabiana? Eu acho, assim, essa história de La Loba, eu acho ela sensacional. E depois que eu comecei o Clube do Livro, desde o ano passado, me deu uma vontade muito grande de fazer isso que a gente está fazendo agora, que é pegar o livro do começo ao fim mesmo, porque eu percebi, depois de todos esses anos, uma coisa que eu nunca tinha notado antes, que é o encadeamento das histórias. E isso é fantástico. Eu estou maravilhada com esse encadeamento das histórias. Então, quando a gente entra no capítulo 2, eu percebo, assim, referências que ela traz de coisas que ela já tinha falado mesmo, né, nos capítulos anteriores. Então, para mim tem sido uma riqueza, uma riqueza muito grande mesmo, ver esse encadeamento das histórias. E, claro, né, depois de uma vida inteira, porque esse mês passado foi meu aniversário, eu fiz 40 anos. Eu vi que eu falei que você tinha escrito, foi muito sincrônico mesmo. E esse livro me acompanha há 20 anos, então, assim, a metade da minha vida eu passei com esse livro me acompanhando. Só que hoje, depois desses 20 anos de vida, né, vivida, olhar para essas histórias novamente tem sido, assim, de uma riqueza, assim, eu não tenho palavra para descrever, porque eu acho que eu, para minha vida pessoal, né, eu consigo dar muito sentido às coisas que aconteceram na minha vida por conta
dessa leitura. Quando eu falei sobre essa história, acho que foi em janeiro, que a gente falou sobre La Loba pela primeira vez aqui no clube, eu contei um pouco sobre o que aconteceu comigo, né? E como foi essa minha coleta de ossos, porque eu percebi em um determinado momento em que eu consegui cantar para os ossos e fazer essa ressurreição aí da Loba. Mas eu não vou entrar nessa seara hoje não. Quem sabe outra hora a gente começa então lá no clube, dentro do grupo do clube eu falo mais sobre isso. Se vocês quiserem, me chamem lá no clube do livro que eu conto. Porque eu acho que agora já não vale mais. Então é isso, gente. Se vocês quiserem comentar mais, eu vou ficar por aqui ainda um pouquinho. Se vocês quiserem aprofundar mais, por favor, tragam mais coisas pra gente trocar e vamos falar sobre isso lá dentro do Clube do Livro mesmo. Lá é um espaço fechado, né? Então os comentários lá não ficam abertos para qualquer pessoa ver. Então a gente pode aprofundar e aí eu posso compartilhar essas histórias mais pessoais mesmo que eu vivi e que eu consigo perceber hoje, depois desse tempo passado. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais, tá? Semana que vem, La Loba, parte 2. Tá bom? Então, beijo e até lá.